Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! 2 de fevereiro de 2022, 11 horas e 1 minuto, estamos ao vivo. A primeira transmissão live, eu aqui completamente animada para retomar as transmissões aqui no meu Insta, né? A gente já fez palestras ano passado aqui no canal, quem pôde acompanhar lá também no YouTube. Então eu tô aqui para te chamar, para que você fique aqui na transmissão, porque o assunto é muito, muito, muito importante, tá? Então o papo aqui hoje vai ser trazer algumas informações importantes sobre o regulamento para agente de pequeno porte. Esse regulamento ele começou a vigorar agora dia 28 de janeiro. Ele já é um regulamento que está sendo discutido há muito tempo na área de Lei Geral de Proteção de Dados, então é importante trazer algumas informações, ficar registrados também para aquela pessoa que tem o seu negócio, é o dono da padaria, é o dono da academia, é o psicólogo, é o advogado, enfim. Independente do tamanho da sua empresa, do seu negócio, é importante falar sobre esse regulamento. Principalmente porque eu tô vendo muitas informações equivocadas na internet. E eu acho que eu tenho um dever, enquanto uma pessoa que trabalha com a legislação, trazer a informação correta, né? Então, muito bem-vindos aqui à primeira transmissão do nosso canal aqui no Jordana.Espinosa. Se você ainda não me segue, já vai me seguir, já segue aí para saber as novidades aqui do Instagram, tá? Eu vou fazer uma transmissão um pouco dinâmica, porque eu vou apresentar dentro do que eu posso, dentro dos meus meios tecnológicos aqui, que eles me permitem, uns slides para poder deixar gravada essa informação, tá? Todo detalhadinho, explicando sobre a aplicação da LGPD para os agentes de tratamento de pequeno porte, certo? Então, se você estiver passando aqui, conferindo a live, fica aí para poder aprender, porque o que eu vou passar aqui é um conteúdo, é um destaque, é uma informação que nem todo mundo tá falando na internet. As informações na internet estão erradas, né? A gente tá pegando muita informação aí que tá equivocada, tá? Então, eu tô trazendo aqui para desmistificar alguns pontos, que é importante, certo? Então, deixa eu apresentar aqui para vocês. Eu vou virar a câmera agora, mas depois eu viro para mim de novo, tá? Então, a ideia é falar sobre LGPD, Regulamento para Agente de Pequeno Porte, tá? O nome parece estranho porque fala, agente de pequeno porte, como assim? Meu Deus, tranquilo, tá? Primeiro ponto, eu quero trazer assim, recado importante, importantíssimo esse recado. Esse regulamento, tá? Essa dispensa, essa flexibilização dessas obrigações no regulamento não isenta os agentes de tratamento de pequeno porte ao cumprimento dos dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados. O que significa isso? Eu tô vendo muita informação equivocada contando o seguinte: olha, agora, se eu tenho uma padaria, se eu vendo cosméticos numa lojinha, enfim, eu não tenho que me preocupar com Lei Geral de Proteção de Dados. Errado. O recado aqui que eu tô dando para vocês já tá lá no regulamento, tá? Então, não isenta os tratamentos para pequeno porte as questões da gente cumprir o básico, né, pessoal? O que é o básico? São os princípios previstos na lei. É o cuidado com o tratamento da informação pessoal do nosso cliente, do nosso parceiro. Então, a gente precisa manter esses cuidados, certo? E tem uns pega-ratões no regulamento que eu acho interessante trazer para vocês, e eu trouxe, para a gente poder tirar limpo esses pega-ratões. Porque eu não gosto de legislação que a gente não olha bem ali nas entrelinhas e aí passa aquela informação. E quando a gente vê, a gente entrou numa canoa furada. E eu não quero ninguém entrando em canoa furada aqui, tá? Quem me segue aqui no Instagram sabe muito bem que as minhas informações aqui é para ajudar o negócio de vocês, para ajudar vocês que querem ser empresários, enfim, que querem ter sucesso na carreira de vocês, para quem quer trabalhar com proteção de dados. Essa informação é importante, tá? Certo? Então, pessoal, a quem se aplica esse regulamento? Eu acho importante
trazer para vocês ali a legislação, e isso que eu tô apresentando aqui tá lá no regulamento, mas eu tirei as partes mais importantes pra gente focar, tá? Microempresas, e aqui eu também vou enquadrar o meio, microempreendedor individual, tá? Então, microempresas, empresas de pequeno porte, tem uma questão lá de faturamento, mais à frente a gente vai falar. Startups, startups é uma coisa assim, tem um mito aí, tá? Qual que é o mito? Que eu já tô aqui para desmistificar. Startup não aplica LGPD. Pelo contrário, eu já quero corrigir o nome da legislação aqui para vocês, tá? Ela fala sobre regulamento para agentes de pequeno porte. Eu falaria o seguinte, é regulamento para agentes que tratam dados com baixo potencial de risco ao titular. Grava isso, alto risco, baixo risco. Então eu já vou andar aqui a carruagem. Se uma startup, vamos pensar uma startup de saúde, tá? Eu tenho uma startup que processa dados de saúde. Eu tô lá no vale da galera lá da Venture Capital, captando dinheiro, quero inovação, tenho uma startup, tenho uma ideia bacana, vou tratar dados de saúde, de pessoas físicas. A LGPD, a regra que se aplica para mim qualquer, é a regra desse regulamento mais simplificado ou a regra geral? É regra geral. Por quê? Porque o meu dado de saúde ele é dado sensível. E normalmente eu tenho larga escala de informação, ou seja, eu tenho muita informação para tratar. Então, a regra é aquela mais conservadora, tá? Então, por isso que eu tô trazendo aqui para vocês, porque a legislação, quando ela apresenta assim, você pensa, eu sou uma startup, não preciso me preocupar com a LGPD, porque agora ficou mais flexível para mim. Opa, temos as entrelinhas, que é o que eu tô apresentando aqui para vocês hoje, tá? Quem estiver acompanhando aí, compartilha com os amigos, porque eu tô fazendo uma explicação aqui para vocês. Hoje, dia 2 de fevereiro, eu estou de feriado, eu tô aproveitando aqui para compartilhar com vocês o conhecimento, né? Então, aperta no aviãozinho aí, manda, compartilha aí pra gente trazer mais gente aqui, até para discutir, quem quiser comentar, quem quiser vir aqui, trazer dúvidas, ou até mesmo dizer, poxa, concordo ou não concordo, enfim, a gente aqui é um espaço democrático, então bem-vindos, quem tá entrando agora, bem-vindos, compartilhe, porque eu tô aqui para desmistificar algumas coisas do regulamento que eu acho importante, e se você tem cliente também, é importante você falar e dar esses toques de atenção pro seu cliente, tá? Agora, por enquanto, eu tô apresentando aqui, mas depois eu volto pra mim aqui e vocês vão ver minha carinha, tá bom? O que mais, pessoal? O regulamento se aplica para pessoas jurídicas de direito privado, inclusive sem fins lucrativos. Ok, isso aí não mudou muito porque isso já estava na legislação da LGPD. E aí a gente tem que recordar as associações, tá? As entidades sindicais, aquelas que têm o objetivo de prestar um serviço, ainda que sem fim lucrativo, vai ter que ter alguns procedimentos de lei geral de proteção de dados. Pessoas naturais, lembram das pessoas naturais que eu já falava na LGPD geral? Porque aqui eu tô falando do regulamento pra gente de pequeno porte. Mas as pessoas naturais que tem no dia a dia, e a pessoa natural é quem, né? Eu, você, pessoas com CPF, tá? Existentes no mundo jurídico. A gente vende, a gente tem algum tipo de serviço, a gente presta um serviço, a gente coleta dado pessoal, então a gente vai ter que ter atenção à Lei Geral de Proteção de Dados e esse regulamento se aplica a essas pessoas. E aí a lei trouxe, esse regulamento, na verdade, trouxe uma figura, né? O ente despersonalizado, os entes privados despersonalizados. Quem são eles? Isso aqui é bem juridiquês, tá? Então, por isso que eu tô desmistificando pra vocês. Poxa, é aquela situação que a gente tem, por exemplo, em massa falida, quando tem falência de empresas, grupos de consórcios, principalmente consórcios de saúde, tá? Que isso é muito comum, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul tem bastante grupo assim. A gente tem as heranças, que a gente tem o espólio, isso aí é comum em empresas, em sucessão empresarial, que a gente cria um CNPJ para poder administrar quando está em processo de falência ou em processo de divisão de bens. E se durante esse processo nós temos tratamento de dado pessoal, se aplica esse regulamento, tá? Então, quem tá aí curtindo, quem tá aqui comigo, agradeço muito o apoio de vocês. Eu tô aqui no meu feriadinho, mas tô passando conhecimento para vocês de graça, tá? Então, compartilha com aquele amigo que você acha que vai gostar do conteúdo. Para quem tá estudando para concurso, também cai LGPD, pessoal.
Caiu a LGPD nos últimos concursos que teve aqui no Rio Grande do Sul. Então é importante acompanhar essas informações, tá? Esse regulamento da agente de pequeno porte, ele não se aplica aos agentes que realizem tratamento de alto risco. Então lembra o exemplo que eu dei da startup de saúde, que lida com dados sensíveis? Então, é um alto risco. E o que é um alto risco? Agora eu vou virar um pouquinho para mim aqui para vocês olharem minha carinha, né? Para quem não me viu ainda, bom dia. O que é um alto risco? Alto risco é o seguinte, é uma coisa tão subjetiva falar de alto risco. Sabe por quê? Porque pode ser uma coisa que pra mim, se vaza, pode me tornar um alvo de discriminação e pra outro não. Então o que é o alto risco, tá? O alto risco é o tratamento de dado pessoal que pode impactar a minha vida de algum modo. Então essa informação vaza, a empresa não lidou da forma correta com o meu dado, e aí eu fui lá e me lasquei, né? Ficaram sabendo das minhas informações e tudo mais. Então é importante a atenção nesse ponto. Startups que lidam com dados de saúde ou que fazem tratamentos de informações pessoais, ou eu sou um microempreendedor individual, mas eu tenho, por exemplo, um MEI, eu sou um psicólogo, eu tenho um consultório, alguma coisa nesse sentido, e eu lido com informações totalmente sensíveis no aspecto de que se vazar essa informação, isso pode causar um prejuízo para o meu cliente. Então, esse regulamento aqui que eu estou trazendo para vocês e estou tentando simplificar aqui para vocês, não se aplica. Ele aplica a regra geral lá da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Só que vocês vão ver mais à frente que, independente do tamanho da sua empresa, é importante aplicar a LGPD, porque eu vou explicar mais à frente por quê, tá? Vou voltar aqui então, certo? Compartilha, pessoal, compartilha a live, porque essa live vai ter muito conteúdo, vai tirar dúvida, vai ajudar vocês com clientes também, quando vocês estiverem fazendo consultoria. Quem está estudando, é importante saber, eu vou trabalhar com programação numa empresa X. Lá, essa empresa tem que trabalhar com Lei Geral de Proteção de Dados, porque na programação também cabe proteção de dados durante o desenvolvimento de novos serviços, sistemas, ideias. Então, isso aqui é informação importante, tá? Aí, seguindo no regulamento, aqui não se aplica. Então, eu vou abrir ali, né? Porque eu trouxe microempresa, startup, empresas de pequeno porte, agentes que tenham receita bruta superior ao limite estabelecido lá na Lei 123, tá? Qual que é o limite que tá lá? 3.600.000 reais. Olha, é mais fácil eu pegar e dizer que a lei não se aplica, né, às pessoas que façam tratamento de dados e fazer a menção, que foi o que foi feito, mas é importante eu me dar conta do seguinte, a empresa só não pode fazer tratamento de dado de alto risco, dados sensíveis, tá? E o dado é um dado com baixa quantidade de informação, né? Que aí a gente vai ter aquele conceito de larga escala. Então, a legislação traz pra gente esse limitador financeiro que já tá lá na lei da microempresa, lá na lei 123, tá? Eu trouxe mais para abrir a informação de quanto que seria esse limite, porque na lei não trouxe a informação dos 3.600.000 reais. Então, eu sou uma microempresa, eu não trato dados sensíveis. Hoje em dia é um pouco difícil não tratar, né? Ou dado pessoal em grande quantidade, porque a gente tá vivendo no mundo do digital aí praticamente. Mas ok, vamos pôr foco nisso. Não lido com dados sensíveis, né? Dados de saúde, dados de crianças e tudo mais. Sou uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte e tenho um limite da minha receita de 3.600.000 reais. Logo, esse regulamento se aplica a mim, tá? Se passou desse limite, aí não se aplica esse regulamento. Eu trouxe mais para vocês lembrarem qual é o limite da lei do valor da empresa. Seguindo, a startup. Lembra da startup? A startup tem o marco legal das startups, tem as legislações próprias de inovação. Então, lá ele estabelece uma receita bruta de 16 milhões de reais e traz uma regrinha que a startup naquele ano, ela tem um percentual X de valor que ela recebeu, somado aos... Enfim,
O que a lei quer dizer aqui pra gente? Porque eu trago aqui para mostrar para vocês como a lei ela é complexa no aspecto de conversar com a pessoa. E eu tô aqui para deixar mais claro para vocês e simplificar. Porque a lei sempre vai ser complexa, tá? Tanto que para quem trabalha na parte jurídica sabe muito bem que as leis, os regulamentos, eles são escritos de formas às vezes tão questionáveis que a gente judicializa, né? Porque a gente pergunta pro judiciário o que ele quis dizer aqui, né? Então eu tô tentando explicar para vocês. Então a startup é a mesma coisa. Não vai se aplicar às startups que tiverem receita bruta acima daquele valor previsto lá na legislação das startups, que eu trouxe aqui para vocês os 16 milhões de reais, tá? Só que aí não é só o limitador financeiro, né? Porque eu já trouxe para vocês, vou voltar aqui, já trouxe para vocês a questão de que uma startup pode não ter 16 milhões de reais de receita bruta, mas tratar dados de saúde, porque é a função daquela startup. A startup, ela foi criada para isso. Eu sou uma startup que lida com gestão de dados de saúde. E aí eu recebo prontuário de pessoas dentro da minha plataforma. Eu faço perfil de informações daquilo que tá lá. Aí eu gero perfil comportamental do meu cliente lá da saúde. Então, não é só o limitador financeiro. O limitador financeiro é um dos que a gente não aplica esse regulamento simplificado. Aí a gente vai para a lei geral. Mas também o objetivo do tratamento do dado pela startup. Então é importante, muito importante. E eu tô aqui para dizer isso porque, gente, eu tenho as redes lá no LinkedIn. O LinkedIn é outra rede muito bacana pra gente aprender conteúdo, ver vagas, enfim, tudo mais. E eu vi muita gente compartilhando esse regulamento e colocando assim, ó. Olha que legal, a LGPD não se aplica para startups, microempresas, empresas de pequeno porte. Elas não precisam mais se preocupar com lei geral de... Gente, conteúdo desse nível. E aí eu fiquei, não, isso é desinformação, sabe? Porque não é assim. Tem regras para não aplicar a LGPD maior, né, a lei maior que eu digo, a mais complexa, que tem que fazer adequação e tudo mais. Tem regras, tem critérios, e são esses critérios que eu tô trazendo aqui para vocês, que é importante ter atenção nesses pontos. Então, pessoal, outra informação, né, que a lei ali, o regulamento traz pra gente, que a quem não se aplica, aos agentes que pertencem a grupo econômico de fato ou de direito, cuja receita global ultrapasse os limites previstos naqueles valores ali, por exemplo, que eu trouxe nos slides anteriores, 16 milhões, 3 milhões e 600. Então, o que significa isso? A gente tem um grupo econômico lá, eu vou chutar uma empresa aqui, tá? Da Gol. Não, Gol não consigo. Gol, linhas aéreas, até da Grupo Globo, né? Tem o Grupo Globo, Grupo Econômico Globo, tá? É um grupo de empresas, ou seja, você tinha, né? Agora não tem mais porque eles unificaram. Globosat, Globo.com, Globo lá. São outras empresas vinculadas àquele grupo, certo? Vamos dizer que dentro desse grupo tinha uma empresa pequena que tinha um objetivo só de agência, só de enviar propagandas para os clientes da Globo, do Grupo Globo. Foca no nome grupo, tá? Essa empresa, por mais que ela não faturasse os valores previstos ali anteriormente, por mais que ela fosse uma empresa de pequeno porte vinculada a esse grupo, e não lida com dados sensíveis. Em tese, para ela não se aplicaria a LGPD na sua integralidade e aplicar o regulamento mais simplificado. Só que por ela estar vinculada a um grupo econômico, e eu tô falando do Grupo Econômico Globo, óbvio, a receita dela lá na hora de fechar balanço, fechar valores, ela tá dentro do grupo, ela faz parte do grupo. E aí você sabe que empresa de grupo econômico, o que acontece quando uma delas vai falência, por exemplo? Uma delas está com dívida trabalhista. Você pode questionar o grupo. Então, se o meu pai, tá? O meu pai, que aí eu tô falando do grupo econômico paizão, aquele que tem o dinheiro, ele fatura 45 milhões, 45 bilhões pro filho, não pode ser o regulamento simplificado, vai ser o regulamento completo, tá? É isso que a lei tá dizendo pra gente. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente olha algumas empresas que são vinculadas, algumas startups que são vinculadas a grandes grupos, principalmente grupo econômico de banco. E aí a gente tem um monte de fintech aí surgindo, bacana, Aí você pensa, pra ela não se aplica LGPD. Aplica sim, porque ela tá vinculada a um grupo econômico,
tá? Que, por sinal, ganha muito dinheiro. Carmen, essa live pro canal do YouTube, olha, se ela ficar salva, porque eu dependo aqui da internet, né? Que eu tô no interior, tô em Santana do Livramento. Se der certo e ficar salva a live, eu vou pôr lá no YouTube sim, porque é mais conteúdo lá pro canal e também pro pessoal poder compartilhar e ver as informações com calma, tá? Mas é que eu não sei se vai ficar gravada. Eu tô fazendo aqui no ao vivo e aí se ficar gravada depois eu aviso e boto o link aqui no Instagram, tá? Então, vou voltar aqui, pessoal, porque é muito conteúdo e eu não quero fazer vocês ficarem até muito tempo aqui, né? Que a ideia é a gente fazer uma coisa rápida aqui, um jogo rápido, um bate-papo, tá? Superado o grupo econômico, o que é o tratamento de alto risco? Então, a lei, ela traz pra gente que empresas que tratem dados de alto risco, né, não vão ter a aplicação desse regulamento simplificado. Vai ter aplicação lá da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, agora eu achei muito legal, porque esse regulamento, ele tirou uma lacuna que estava na lei geral, né? Quando a gente faz processo de adequação de empresa, tem aquela questão assim, ó. Ai, mas o que é um alto risco? Aí a Lei Geral de Proteção de Dados não tinha explicado isso na lei. Ó, a outra aqui, né? Deixa eu dar pra falar. Na lei. Então, agora ela trouxe isso nesse regulamento. E isso é muito bom, porque isso já dá um norte pra gente saber nos processos de adequação das empresas, as empresas entenderem o que é alto risco, tá? Então, os critérios que a lei trouxe pra gente. O que é um tratamento de dado de alto risco? Dados pessoais em larga escala. Aí, é o famoso assim, tá, e o que é larga escala? Ela também explicou pra gente, tá? Já vou explicar. Tratamento de dado pessoal que possa afetar interesses de direitos fundamentais, que foi o exemplo que eu dei. Às vezes, o tratamento do dado é relacionado a perfil comportamental de alguém. Empresas de RH têm muito tratamento de dado disso, né? E aí pode, de alguma forma, essa informação vazar e aí afetar direitos fundamentais, direitos de personalidade, direitos de privacidade, de imagem, tá? Então, esse tipo de empresa não entra no regulamento simplificado, entra na regra geral da LGPD, a mais completa, mais complexa. E tem uns critérios específicos que ela também trouxe pra gente para explicar. Uso de tecnologia emergente ou inovadora. Exemplo, novamente, das startups que eu falei, que vieram para fazer perfis automatizados, usando tecnologia inovadora. Porque a ideia da startup é ser uma ideia inovadora, né? Tá lá na lei de inovação, tá lá na lei do marco legal das startups. Então, quando você tem um tratamento de dado usando essas tecnologias, mas a minha startup tá começando, eu nem tô faturando grana e tal, mas eu tô recebendo um monte de dado pessoal sensível e tô usando uma tecnologia diferente, que eu vi que é um método diferente de programação lá que veio do Canadá. Eu tô viajando aqui, tá? Mas é para tentar explicar para vocês. Então, nesse caso, a Lei Geral de Proteção de Dados completa se aplica, não essa simplificada, tá? Vamos lá. Outro critério. Vigilância ou controle de zonas acessíveis ao público. Isso é um tratamento de alto risco. Porque a gente tem informação o tempo todo. E aqui eu não tô falando só de informação no sentido, eu sei a carinha da pessoa que acessou algum espaço público, um hall de... Não, você tem informação. Porque normalmente se coleta o rosto, o RG, o CPF, aonde você vai, porque eles te perguntam isso no hall da entrada. Então esse tipo de tratamento é considerado tratamento de alto risco. E agora o regulamento trouxe isso para nós, que lá na Lei Geral de Proteção de Dados não tinha essa informação, né? Era um pouco vaga o que era alto risco. E eu achei muito legal o regulamento trazer isso, porque isso tira um pouco de discussão, né? Dúvidas. O que é trato... mas será que se uma empresa de vigilância de um condomínio aplica LGPD? Gente, eu vi discussão sobre isso, e cada um dizia uma coisa. Agora o regulamento veio e disse sim, aplica LGPD. E inclusive é um tratamento de alto risco. Pronto, acabou o assunto, tá? Tem também a questão de que tratamento de alto risco é quando você tem decisões tomadas com base no tratamento automatizado de dados pessoais, tá? Então, novamente,
A gente tem muita startup, a gente tem empresas grandes, teve uma empresa grande, inclusive, que agora já não é mais startup, de RH muito famosa aí, que recebeu agora uma rodada de investimento de 500 milhões de reais. Até acho que talvez eu esteja errando o valor, tá? Mas é uma bolada, uma bolada. E ela é isso, ela é um sistema para as empresas fazerem a captação de profissionais e ela faz decisão automatizada através das informações colocadas ali, tá? Então, esse tipo de informação, agora, essa empresa, ela se enquadra num tratamento de alto risco, porque agora o regulamento nos explicou que esse tratamento de alto risco aí ocorre quando tem essas decisões automatizadas, né? Que é a GUP, né? A GUP, eu não sei como é que fala, tá? Mas a empresa essa, por exemplo, é uma, porque ela tem todo um perfil lá dentro, que você coloca suas informações, ela gera match, ela gera perfil, ela tem questão até psicológica ali dentro, que você faz teste de perfil, de personalidade. Então, esse tratamento que ela faz, por exemplo, é um tratamento de alto risco, certo? E a lei traz pra gente também regulamento, né? Eu fico falando lei, porque eu tô acostumada com lei, né? Mas é o regulamento da Autoridade Nacional. Quem emitiu esse regulamento foi a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou seja, é quem vai fiscalizar as empresas. E ela tá aqui dizendo pra gente. Então, atenção. Utilização de dados pessoais sensíveis, que é os dados aqueles que podem gerar algum tipo de discriminação, dados de saúde, dados relacionados à filiação partidária. Então entra aí associações e partidos políticos, por exemplo, e dados pessoais de crianças, adolescentes ou de idosos. Agora eles expandiram a informação e colocaram idosos. Então vocês percebem, vou voltar um pouquinho para vocês olharem minha cara aqui também, para não ficar só uma coisa no slide, né? Vocês percebem que o regulamento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados ampliou, colocou o idoso também, que é vulnerável e tudo mais. Então, é tratamento de alto risco. Então, agora vocês percebem a quantidade de empresas que a gente tem que lidam com dados de idosos. É empresa de home care, é empresa startup, que tem uma bem legal aí, que é para você contratar acompanhantes de cuidadores de idosos ali para ficar só acompanhando o idoso, não precisa nem fazer outros serviços relacionados à enfermagem, coisa assim, só de acompanhar. Mas tem informações de idosos, porque você tem que colocar informações de quem é o idoso cliente, por exemplo, né? E tem as outras mais complexas, que lidam especificamente com dados de idosos, saúde, bancários, ananá. Então vocês pensem, a maioria dos nossos serviços prestados no Brasil vinculam criança, adolescente, saúde, idoso, banco. É alto risco. Então, olha a quantidade de informação, de tratamento de alto risco que a gente tem no Brasil, e as empresas não estão pensando na Lei Geral de Proteção de Dados, não estão pensando na sua segurança de informação, estão aí vulneráveis a violações, a ataques, tá? Então, assim, é um clichê que eu vou falar, mas é importante reforçar. Quando vai acontecer um ataque com alguém, olha, toda hora o Instagram tá sendo hackeado aqui direto. Eu tô vendo um monte de gente com o Instagram hackeado e o WhatsApp. É questão de hora e momento, tá? Então dá pra gente fazer o quê? Dá pra gente ter controle de proteção de dados, de segurança da informação, dos sistemas, enfim, pra gente amenizar o impacto. E amenizar o impacto ajuda numa questão de regulamento, como essa, uma aplicação de uma multa. Então a gente tem que pensar preventivamente. Eu sei que brasileiro não tem essa coisa de pensar preventivamente, mas eu vou bater nessa tecla aqui até cansar, tá? E aí, outro ponto importante, que eu já tô dizendo aqui pra vocês. Pessoal, tem alguém que conhece alguém, que tem uma startup, que tem uma ideia, que tem alguma, ou é microempreendedor, ou é empresa de pequeno porte, enfim, não importa o tamanho da empresa, mas tá com um tratamento de dado pessoal, compartilha essa live. Compartilha, porque eu tô trazendo uma informação que foi a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que trouxe para vocês. E é ela que vai fiscalizar as empresas. E ela tá aqui dizendo pro pessoal, pessoal, a regra é essa. Se não cumprir, eu vou fiscalizar, vou advertir, vou multar, vou processar. Então eu tô aqui com um conteúdo gratuito para vocês. Eu estou no meu feriado.
para trazer esse conteúdo para vocês, porque eu acho muito importante, porque eu vi na televisão, até na televisão, pessoas falando sobre o regulamento de forma errada, falando que o regulamento não se aplica mais, é mentira, aplica sim. E eu tô mostrando aqui para vocês por que aplica. Então eu tô aqui para te livrar de uma roubada. Então compartilha a live, deixa seu like, me segue no Instagram aqui, tá? Como é que é? O ritual de sempre, tá? Vou voltar aqui para vocês. A definição de larga escala é uma coisa muito necessária, que a Lei Geral de Proteção de Dados não tinha definido e agora com o regulamento ela apresentou pra gente, tá? Na definição deles, isso fica bem claro, porque tem uma outra definição, que tem a definição técnica da área de computação, tá? Essa é a definição que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados quis dar para larga escala, para ela poder fazer aí o enquadramento das empresas, ok? Ela diz que é larga escala o tratamento de dados pessoais quando ele abrange um número significativo de titulares. Então, nós temos uma base de informação numa agência de publicidade com, vamos dizer assim, 10 mil nomes, tá? Ficou, né, no limbo número significativo, porque o significativo para mim pode ser 10 mil, para vocês podem ser 5, então, mas é um número significativo de titulares. Além disso, tem o volume de dados envolvidos, tá? A duração do tratamento, frequência e a extensão geográfica. Então, se eu tenho hoje uma empresa aqui no Brasil, eu sou um prestador de serviço, um PJ aqui no Brasil, tá? E isso está muito popularizado, principalmente com a pandemia, que muitas pessoas estão aqui prestando serviço para o exterior. Mas eu tenho tratamento de dados, vai e vem com outros países. Para a Lei Geral de Proteção de Dados, ela considera isso um tratamento de larga escala. E aí ela traz a definição de larga escala, tá? Eu também colocaria aí, mas não tá no regulamento, mas eu complementaria dizendo o seguinte, inclusive com as questões de duplicidade de plataformas. Então você não tem um tratamento só em um local, você também replica isso, inclusive para os usos de nuvem fora do país, por exemplo, né? E você tem várias plataformas. Você tem o e-commerce, você tem a plataforma que replica depois lá para a agência para mandar convite, você tem. Então, para mim, em larga escala ainda teria mais umas informações aí para incluir. Mas o regulamento trouxe isso pra gente e já é uma luz, porque não tinha essa definição antes na Lei Geral de Proteção de Dados e agora ele abriu pra gente e trouxe essa definição, tá? Então, assim, vocês conseguem perceber? Alguém aí, se estiver concatenando um pouquinho só, no seu dia a dia, no seu trabalho. Gente, praticamente tudo é dado. Tudo é dado, pessoal. Não interessa, a gente tá ali, respira dado, né? E a gente respira muita informação que não precisaria. Porque as empresas têm essa coisa, né? De coletar muito dado pessoal e não se dá conta do que efetivamente precisa usar. Ok, então a gente guarda muita informação também. Então, assim, é óbvio que não vai sobrar pedra sobre pedra. Todo mundo daqui a pouco vai ter que se preocupar com Lei Geral de Proteção de Dados no seu negócio, independente do tamanho, como se preocupa com a legislação trabalhista, como se preocupa com o Simples Nacional, ou como qualquer outra obrigação tributária, tá? Então eu tô aqui trazendo para vocês o regulamento do agente de pequeno porte, que eu já disse que por mim o nome seria regulamento do agente que tem tratamento em baixa, né? Baixo risco e baixa escala. Porque você pode ser de pequeno porte e ter um tratamento de larga escala e alto risco, e aí logo não cabe esse regulamento, cabe a regra geral, certo? Quais são as obrigações, então, que o regulamento trouxe para o agente de pequeno porte? Então, eu sou microempreendedor individual, eu tenho a minha agenda de contatos lá dos meus clientes, eu tenho uma planilhinha com informação, eu sou uma empresa de pequeno porte, tenho um sisteminha de registro de informação de cliente e funcionário. Qual que é a minha obrigação? Eu tenho que disponibilizar informações sobre como eu trato esses dados pessoais. Aonde você bota isso? Normalmente, você vai colocar isso numa política da empresa, né? Um documento ali explicando. No contrato de trabalho, quando você tiver funcionários, né? E aí vai colocar lá no contrato de trabalho por que você trata o dado daquele trabalhador. Porque eu tenho obrigações tributárias, eu tenho obrigações previdenciárias, eu preciso dessas informações, plano de saúde e tudo mais.
insights. Você pode colocar tanto no termo de uso como na política de privacidade do site, se o seu negócio for digital, tá? Então tem que disponibilizar essa informação. Aonde? Qualquer meio, eletrônico, impresso, carta, CD, enfim, não interessa, mas tem que disponibilizar. E para a empresa entender isso, ela tem que entender como é que seu negócio funciona. Então, ela tem que fazer o processo de pensar para que ela usa o dado pessoal. Atender requisições dos titulares. O que significa isso? Não caiu a regra. A empresa tem que atender as requisições dos titulares. Então, se um cliente solicitar pela Lei Geral de Proteção de Dados acesso aos seus dados ou exclusão dos seus dados, ela tem que atender essa requisição. Necessariamente ela não tem que fazer aquilo, mas ela vai ter que atender, ou seja, ela vai ter que olhar essa requisição, vai ter que analisar para ver se ela pode, né? Porque tem questões legais que ela não pode sair excluindo o dado. E vai ter que responder. Então é não deixar o seu cliente no vácuo ou o seu funcionário, né? Porque o funcionário ele também é titular de dados pessoais. Então é atender a requisição, é uma obrigação das empresas, independente do tamanho. E agora no regulamento, para empresas pequenas, ficou claro isso. Tem que atender a requisição do cliente. Gente, é o básico, né? É ouvir o seu cliente, é dar o feedback para ele. É quando ele te mandar um e-mail, você responder e dizer, olha, nós vamos ver o que podemos fazer com relação a isso. Nós vamos atender essa solicitação ou não e por que não podemos atender, tá? E aí o meio que pode ser feito isso, o próprio regulamento trouxe. Eletrônico, impresso, qualquer outro meio, desde que eu assegure os direitos da LGPD, que é a pessoa entrar em contato comigo. Eu não sou uma empresa que fico lá fechada no meu mundo, não converso com ninguém. Eu tenho que ter a possibilidade do meu consumidor entrar em contato comigo. Eu tenho que ser um empregador que dá a possibilidade para o meu funcionário conversar e questionar coisas do tipo, ai, por que eu tenho um sindicato tal e eu pago o sindicato? Pô, será que precisaria pagar? Sabe? Então, assim, o princípio é esse, tá? Transparência e conversar com o seu cliente e funcionário, independente do tamanho da empresa. Eu quero deixar isso bem claro. Registro das atividades de tratamento. Isso é uma questão que quando você faz um processo de adequação LGPD, as empresas precisam ter registro dessas atividades. Por quê? Porque se elas forem questionadas na justiça ou vazar dado pessoal e aí depois ela ter um processo administrativo para ver isso, ou até mesmo criminal, as empresas vão precisar ter um registro, que é o quê? Poder e saber dizer para o seu cliente o que ela faz com os dados. Esse registro de atividade de tratamento pode ser simples, tá? Simplificado. E é isso que o regulamento está dizendo. Empresas pequenas que não fazem tratamento de dado pessoal daquela forma que eu já falei, larga escala, alto risco. Então, empresas mais cotidianas, dia a dia, a padaria, o escritóriozinho pequeno ali, contabilidade, um escritório menor, né? Não tô falando de grandes centros contábeis, tá? Uma coisa menor. Pode fazer isso de forma simplificada, ou seja, diferente do que o pessoal tá vendendo na internet aí, que eu vi muita gente falar, ai, porque agora a empresa, por causa do regulamento especial lá, não vai precisar fazer registro do tratamento. Vai sim. O regulamento não tá dizendo que não é para fazer. Tá dizendo que é para fazer, inclusive, mas de forma simplificada. E aí a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai fornecer um modelinho no site deles. Então, se vocês quiserem olhar os modelos de documentos, tem uma empresa, tem alguma coisa, quer olhar o modelo de documento, entra lá em anpd.gov.br e aí tem um monte de modelo lá. Inclusive, esse modelo que eles vão disponibilizar de registro de tratamento simplificado. Mas o que é um registro de tratamento? Só para trazer um exemplo, tá? Eu tenho uma empresa de fornecimento de fibra ótica numa cidade e eu tenho alguns clientes. Não são muitos. Eu tenho 500 clientes. Estou começando ainda, né? Cidade pequena e tal. Mas eu me enquadro numa empresa de pequeno porte, tá? Então, esse regulamento aqui se aplica a mim. Eu sou uma empresa distribuidora de fibra de internet. Então, o mínimo de informação do meu cliente eu vou ter, que é a informação bancária para poder cobrar dele, gerar fatura, informação de endereço para eu poder ir lá fazer manutenção,
algumas informações de antena e fornecedores, tá? E mandar o famoso Feliz Natal, mandar aquele WhatsApp, mandar aquele contato. Beleza. Eu sou essa empresa. Pelo regulamento, eu tenho que fazer registro de tratamento, mas eu não preciso fazer aquele completo. Completo que eu digo, gente, é um negócio imenso. Esse registro de tratamento, quando é feito valendo para empresa grande, tipo a empresa que eu trabalho, o Sebrae, é enorme. Esse registro de tratamento é umas planilhas gigantes que você tem que olhar que dado coleta, aonde coleta, que área que passa, não sei o quê. Bom, a ANPD vai simplificar isso para essas empresas, mas elas vão ter que dizer: olha, eu faço a coleta dessas informações, aonde que eu armazeno? Num sisteminha de relacionamento com o cliente. Beleza. Quanto tempo eu guardo essa informação? Ah, eu guardo por X tempo porque eu tenho que fazer isso por causa da Anatel, que é a empresa lá da telefonia, e pode me pedir alguma diligência com relação ao meu serviço de fibra ótica. Então, vocês percebem que o registro de tratamento nada mais é do que um documento em que você está contando o que você faz com um dado pessoal. A diferença agora pelo regulamento é que vai ter um modelo simplificado e a ANPD vai disponibilizar esse modelinho pra gente, esse template. Então, quando disponibilizar, aqui no Insta, eu vou mandar para vocês o link, vou deixar disponível e vou dizer: olha, modelo novo disponível lá no site, tá? Mas assim, não é que não é para fazer. E essa informação tá circulando aí errada. É para fazer sim. Inclusive o regulamento diz que é considerado boa prática. Então, para fins de fiscalização, pode atenuar uma advertência ou até mesmo uma multa se você tiver esses mecanismos aí de informação para a autoridade, esses registros, esses documentos, certo? Mas aí ficou mais simples, não aquela coisa extensa que a gente tem e a gente toma como base principalmente a GDPR, que é o regulamento europeu. Então é muito extenso. Gente, eu faço registro de tratamento, relatório de impacto, assim, olha, é umas coisas assim, ó, que tu não sabe mais para onde tu vai, de tanto dado pessoal tratado e tanto processo, e todo mundo tem o mesmo dado e o dado se multiplica, é um caos. Então esse regulamento simplificado aqui para microempresa, para empresa de pequeno porte, para startups que não façam tratamento de alto risco, ele vai facilitar a vida dessa galera, porque daí pode ser um documento que vai entrar na rotina administrativa dessas empresas tranquilamente. Então a ANPD vai disponibilizar um modelo aí, um template, certo? Deixa eu voltar aqui pra gente seguir. Outro ponto, tá? Que eu ainda tô falando no registro de tratamento das atividades que a ANPD colocou no regulamento, é o seguinte: os agentes de tratamento de pequeno porte devem adotar medidas administrativas, técnicas, blá blá blá. Bom, isso aqui já estava na LGPD. O que eu quero que vocês foquem é o seguinte, pessoal: é ilusão dizer que porque eu sou MEI, porque eu sou microempresa, porque eu sou EPP, eu não tenho que me preocupar com a LGPD. Inclusive o regulamento tá aqui, ó, falando devem adotar. Eles usaram a palavra devem. Então não tem escolha, deve adotar medidas administrativas, técnicas, para que a gente possa garantir o mínimo de segurança no tratamento de dado pessoal pelas empresas, independente do tamanho. Então eu reforço. Se você conhece alguém que tem um negócio, independente do tamanho desse negócio, e ainda não ouviu falar na Lei Geral de Proteção de Dados, compartilha com essa pessoa essa live, aqui o perfil, porque, gente, é um negócio que vai entrar no dia a dia das empresas. Assim como questão tributária, eu já falei e vou repetir. Lei Geral de Proteção de Dados vai se tornar algo que tem que estar nas empresas, tá? No dia a dia, na rotina administrativa dessas empresas. Então compartilha com eles esse conteúdo, porque eu tô aqui explicando um conteúdo extremamente técnico, da forma mais simplificada que eu consigo para vocês, para evitar que as empresas sejam advertidas, sejam multadas, porque a lei geral já está em vigor e as multas, principalmente, já podem ser aplicadas desde o ano passado. E a fiscalização já está rolando desde janeiro desse ano, ou seja, não há para onde correr, tá? Tem que fazer, não tem conversa, tem que fazer. E às vezes eu até fico, gente, pelo amor de Deus, vamos agir preventivamente, porque olha a quantidade
de estelionatário, de hacker, de gente com má intenção que tá ganhando dinheiro em cima do trabalho suado dessas empresas, roubando dados. Então vamos ter atenção, vamos fazer com cuidado aí, tá bom? Ocorreu um incidente agora. O regulamento traz isso pra gente e eu acho muito importante trazer pra vocês. O que é um incidente de segurança? Deixa eu explicar isso rapidinho. Deixa eu botar aqui pra mim. O que é um incidente de segurança? Nossa, tá um calor aqui em Livramento na fronteira. Gente do céu, deve estar 30 e poucos graus. Eu tô até com ar, mas não tá dando conta. O que é um incidente de segurança? Tá? O que as empresas têm que comunicar? A NPD tá dizendo o seguinte agora, ó. Você tem que pegar e comunicar a NPD quando tem um incidente de segurança. Inclusive se você é microempresa, empresa de pequeno porte, enfim, seja o que for. Mas o que é um incidente? Porque a empresa nem sabe o que é um incidente. Como é que ela vai comunicar? Então, vou abrir para vocês o que é um incidente. Um incidente pode ser um simples, poxa, deu um problema aqui na minha empresa. Eu tô falando de empresa pequena, tá? Porque o objetivo é falar do regulamento para empresa de tratamento de agente de tratamento de pequeno porte. Poxa, queimou todo o meu computador, enfim, taraná, deu um incidente de segurança aqui. Um incidente de informação. Perdi todos os dados. Tá, isso é um incidente. Não necessariamente significa que houve uma violação de dados aí. Ocorreu sim um incidente de segurança, tá? Você perdeu todos os dados dos seus clientes. A NPD, ela quer saber quando há uma violação. E agora que a gente tem muita coisa relacionada a questão de ataque hacker, insta hackeado. Gente, insta hackeado é um incidente de segurança. Por quê? Porque se eu sou uma empresa que trabalha no digital, o Insta é a minha loja e ocorre uma situação do meu Insta ser hackeado, ali as pessoas, é comum o pessoal mandar coisa pelo Insta com CPF, com foto de identidade, às vezes com identificação de cartão, coisas nesse nível, tá? Então, quando acontece uma situação em que pode ter um prejuízo para o seu cliente, pode ter um prejuízo para o seu funcionário, enfim, vamos botar essas figuras aqui, tá? Tem que comunicar a NPD. Então, diferente do que o pessoal tá falando, que esse regulamento não se aplica, que agora ficou fácil, que agora que... Não mudou muita coisa. A gente simplificou, mas continua sendo uma obrigação das empresas. E o objetivo que eu tô aqui falando pra vocês é isso. É pra dizer que, galera, o meio de fazer esse regulamento talvez não fosse esse, tá? Talvez, se fosse um outro meio, ia ser melhor, tá? E aí eu vou acabar entrando em seara legal aqui, que eu não quero aprofundar muito. Mas assim, já que tem que fazer, vamos fazer, tá bom? Porque dá problema não fazer, problema sério. Vai vir a fiscalização depois, tá? E aí o que a NPD fala sobre comunicar esses incidentes? Então ocorreu um incidente agora, meu Deus, o que eu faço? Tô lascada, né? Vou ser multada, vou pagar 50 milhões, né? A empresa já começa a pensar no pior. Não, a NPD, ela vai disponibilizar, ainda vai tratar sobre flexibilização e ainda vai explicar pra gente um procedimento simplificado de comunicação. Ou seja, ela abriu um regulamento, mas ainda não regulamentou. Vocês percebem como é difícil essa vida, né? Poxa, cara, todo um regulamento para fazer um negócio e ainda não regulamentou. Ok, a gente enquanto empresário, que eu tô me colocando aqui na posição da pessoa que tem o seu negócio, que já tem um monte de coisa para se preocupar, né? Mas ok, a gente tem que ter atenção, tá? Atenção a isso. Vai ter um regulamento específico aí, enfim, um procedimento para ajudar vocês a comunicarem esses incidentes de segurança. Gente, eu vou ter que correr, porque eu acho que daqui a pouco o Instagram me derruba daqui, né? Mas se eu cair, eu volto para finalizar, sem problema. Que aí eu junto depois as lives e boto lá no YouTube, boto aqui, daí eu dou um jeito de baixar, tá bom? Mas não perde informação, tá? Não perde, fica aí. E manda pra galera, DPO, encarregado, como é que fica? O regulamento diz pra gente que as empresas que estão dentro desse regulamento, elas não são obrigadas a indicar encarregado. O que é o encarregado, né, pessoal? Retomando rapidinho, é a pessoa lá que faz a ponte entre os titulares, enfim. É uma posição nova criada aí,
que muita empresa vai ter que ser obrigada a contratar, outras vão contratar externas, enfim, não importa, mas vão ter essa pessoa aí para ser uma nova função. Esse agente de tratamento de pequeno porte, eles não são obrigados, mas eles vão ter que disponibilizar um canal para que a gente possa conversar com eles, né? Então, poxa, eu preciso falar com aquela startup lá, a ABC, ela pode não ser obrigada a ter um DPO, mas ela tem que ter pelo menos um fale conosco ali para saber como tratamos seus dados, enfim, um link, alguma coisa, tem que ter uma comunicação. Só que aí ela fala o seguinte, né? Antes de eu seguir aqui adiante. Esse canal de comunicação, ele é importante. Só que se você indica um DPO e acontece alguma questão lá de que tem que ser fiscalizada a empresa, isso vai contar como boa prática. Isso pode baixar uma multa, por exemplo. Ou seja, se puder contratar, contrate. Se não puder, e aí eu digo não puder financeiramente mesmo, olhou, viu a necessidade da empresa, viu que não faz sentido, não trata muito dado, então disponibiliza um canal. Mas tem que ter uma forma do titular contratar vocês. E prazos, pessoal? O que a lei traz pra gente sobre prazos? O que ela flexibilizou? A lei não, o regulamento. Eu falo tanto em Lei Geral de Proteção de Dados, que daí depois eu fico trocando as bolas. Mas o regulamento, tá? O que ele traz de diferente? Agora, prazo em dobro, para atendimento da solicitação dos titulares, para comunicar a ANPD quando tem ocorrência de incidente. Então, aquele processo que eles ainda vão desenhar, vai ter lá um processinho, como é que vai funcionar. Mas o prazo normal que já estava na lei é de 2 dias úteis, ou seja, se não for uma situação, e eles trazem exceção, né? Quando não é uma situação que a violação dessa informação pode causar um dano moral, a integridade física do pessoal, esse prazo vai ser em dobro. Mas se for uma situação que a treta vazou e dá treta, vixe Maria, prazo normal 2 dias úteis igual a LGPD, tá? No atendimento da solicitação dos titulares é 15 dias na LGPD e agora no regulamento para essas empresas elas terão 30 dias, certo? Para fornecer declaração clara e completa. O que é essa declaração clara e completa? É uma declaração que a ANPD pode solicitar num processo de fiscalização normal. Ela tá passando pela tua empresa e disse assim, eu quero uma declaração clara e completa aí do que você faz com os dados das pessoas. É um documento que a ANPD também vai simplificar para esse público, vai emitir um template, mas, de todo modo, ela também alterou o prazo e colocou prazo em dobro, tá? Para essa declaração clara e completa. E prazos estabelecidos em normativos próprios. Aqui, para mim, esse regulamento ficou um pouco assim, isso mais, enfim, o regulamento próprio. O maior exemplo é assim, você tem uma empresa, como eu disse, de fornecedora de fibra ótica, tá na área de tecnologia, e aí você fornece fibra ótica, é uma empresa de pequeno porte, você não tem dados sensíveis no seu tratamento, mas você tem essa empresa aí, né, distribuindo fibra ótica pra galera, você vende internet. Só que você tem algumas questões de regulamento que você tem que seguir da Anatel. E aí o que acontece? A Anatel tem regulamentos próprios. Então, se um dia você for fiscalizado e eles te pedirem alguma documentação que você só consegue se você seguir alguns procedimentos da Anatel, o prazo que vai valer é o prazo da Anatel, tá? Por quê? Porque ela é uma outra autoridade que ela vai estar em conjunto e ela pode ser questionada. Ela é uma outra agência que está em fiscalização. Então, quando a empresa tem normativos próprios, mais um exemplo, o Sebrae é uma empresa grande, tá? Então, aqui eu tô falando de empresa pequena, mas o Sebrae, por exemplo, tem os prazos do Tribunal de Contas da União. Então, o prazo que vai valer para responder alguma questão da NPD vai ser o prazo sempre, esse prazo relacionado a um normativo próprio, a algum tipo de regulamento que esse setor tem específico. Então, para empresas de pequeno porte, microempresas, startups, se elas tiverem regulamentos próprios que falem sobre prazos diferenciados, caberá esse prazo diferenciado. E aí, pessoal, antes que o Instagram me derrube, eu encerro por aqui, tá? Deixo meus canais aí pra quem quiser. YouTube, Jordana Espinosa. Se eu conseguir deixar essa live gravada, eu vou colocar ele lá, tá?
essa live lá no YouTube também. Lá tem outros conteúdos para vocês conferirem, tem outras dicas, tem outros bate-papos. Insta, @Jordana.Espinosa e LinkedIn, Jordana Espinosa, para quem tiver LinkedIn. Certo, pessoal? Então, por hoje é isso. Eu tô aqui no calor, Santana do Livramento. Eu vi gente aqui de tudo que é lugar entrar. Agradeço de verdade quem participou, quem perguntou, quem interagiu, quem compartilhou. E assim que der, a gente volta aqui a conversar outros assuntos, outras dicas. Que a minha ideia é conversar aqui com vocês e trazer conteúdo de graça para vocês, conteúdo bacana, desmistificar desinformação, principalmente, que tem na internet, tá bom? Então, eu desejo um excelente dia 2. Para quem tá de feriado como eu, descansem, aproveitem. Para quem tá trabalhando, bom trabalho. Para quem tá aí na luta, boa luta. Que seja um dia excelente para todos vocês. Um grande beijo, obrigada, gratidão e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!